Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Alguém já conheceu aí um amigo, uma amiga um colega de trabalho que tem um temperamento diferente? Ora tá bem, ora tá mal, que tá sorrindo, brincando, de repente tá num canto chorando, e daí todo mundo chega e diz: Ih, o fulano, a fulana lá é bipolar, nem se mete com ela. Então, eu quero conversar bem com você a respeito disso. Será que essa pessoa realmente é bipolar? Você sabe o que é o transtorno bipolar? Ou maníaco depressivo? Ou depressão bipolar? Já ouviu falar nesses termos? Então vamos ver direitinho do que se trata. Porque seu amigo ou a sua amiga, colega, enfim, pode não ser bipolar, pode ter outras coisas, mas de repente não bipolar. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o assunto? Então, aqui no canal Falando sobre Você, o assunto é esse, transtorno bipolar. E deixa eu me apresentar, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Antes de qualquer coisa, gente, bem rapidinho, isso a gente faz enquanto eu estou aqui falando. Aí embaixo do vídeo tem inscrever ou submeter, ou subscrever, desculpa. Clica ali que você está fazendo parte do canal. Não se paga nada, é tudo gratuito no YouTube. Aperta ali no dedinho, aquele do joinha, você está dizendo que o vídeo é relevante e aí o YouTube manda para mais e mais pessoas. Faça um comentário, pode ser um emojizinho, diga de onde você está me assistindo, é legal, é interessante saber até onde vão os vídeos. Ou peça algum assunto que você quiser, eu vou responder e vou fazer um vídeo especial para você. E compartilhe para muitas pessoas entenderem bem o que é a bipolaridade, ok? Bom, vamos então ao assunto. O que é a bipolaridade, gente? É um estado emocional, psíquico, onde existem alterações de neurotransmissores. Tem um vídeo que vai sair em seguida a respeito desta parte, a parte de neurotransmissores. Hoje eu quero falar sobre a parte emocional comportamental, para nós sabermos diferenciar clinicamente essa pessoa, ok? Então, o que vem a ser, né? Então, essa pessoa, ela tem alterações nos neurotransmissores que geram, consequentemente, comportamentos, respostas diferentes do padrão. E que respostas são essas, né? São momentos de depressão e de mania. Mania seria euforia. Então, essa pessoa, ela pode acontecer lá no início da adolescência, durante a adolescência ou início da vida adulta. Algumas crianças já apresentam também, mas a gente identifica diagnostica mais nesses momentos, assim, adolescência e início da vida adulta. Passam por uma depressão muito grande. Geralmente começa com a depressão. Afunda numa depressão muito grande, num isolamento, uma falta de vontade para tudo, uma desistência das coisas, falta de motivação, perturbações no sono, na alimentação, enfim, um quadro característico de depressão. Depois disso, a pessoa acaba passando algum tempo depois, tipo uns 2 anos depois, mais ou menos, passa por de euforia ou mania. Esses momentos de depressão e euforia não é da noite para o dia, não é no mesmo dia, tá? E muito menos dormiu de um jeito e acordou do outro, não. A pessoa está extremamente deprimida, a pessoa está numa depressão profunda, ela sai dessa depressão, vai tendo momentos habituais, padronizados da vida, sem alterações. E de repente ela começa a entrar em estágio de mania.
Isso, como eu disse antes, depois de um estado de depressão e a pessoa sai disso, leva em torno de uns 2 anos para surgir o estado de mania. Demorou para o seu tchau vir, né? Hoje ele veio um pouquinho depois. E o que é esse estágio de mania, né? Essa euforia. A pessoa parece que está ligada numa tomada direto, 24 horas. A pessoa tem um excesso de energia, ela está sempre disposta, dorme pouco, não tem necessidade de dormir 2, 3 horas no máximo, é o suficiente, acorda extremamente disposta. A pessoa tem muitas ideias, fala muito, fala excessivamente, compulsivamente. Ela tem comportamentos estranhos, esquisitos, que não tem nada a ver com a situação, como, por exemplo, tá lá num velório e tá contando piada, tá rindo, achando engraçado alguma coisa, ou não consegue parar de falar e fala muitas vezes coisas inapropriadas. Nesses estágios de euforia, a pessoa se sente poderosa, grandiosa, e nisso entra a questão até da sedução. A sua libido está em alta, muitas vezes tem atitudes sexuais que, se não estivesse nesse momento de mania, euforia, não faria. A sua roupa, ela se veste, se arruma, se ajeita de uma forma mais insinuante, mais muitas vezes misturando cores, muitas vezes expondo o corpo. Então existe ali uma situação que a gente olha e diz, ué, o que está acontecendo com aquela pessoa? Porque ela está muito diferente daquilo que se mostrava antes. Então é importante ter um entendimento de que o bipolar não muda de humor no mesmo dia. Quando isso acontece, se a gente observa isso em uma pessoa, não é bipolar, pode ser outra coisa. Pode ter uma falta de estabilidade de humor por outras questões, mas não por bipolaridade. Pode ser um borderline ou alguma outra coisa, ok? Mas é fundamental essa compreensão. O bipolar não muda de humor no mesmo dia, tá? É uma constância. Ele passa semanas, meses numa depressão muito grande. Depois ele passa a ter a vida dentro de um padrão, sem muita alteração. E de repente ele entra, vai gradativamente, né? Quando a gente vê, ele está numa mania, numa euforia muito grande. E esses momentos de euforia são extremamente preocupantes porque, como o sentimento de grandiosidade deles é tão alto que não tem limite, muitas vezes gastam demais, gastam o que não tem, muitas vezes vendem coisas, né? Vendem casa, apartamento, carro, moto, vendem os seus bens sem a família ver, a família saber. Pegam empréstimos, estouram um cartão de crédito, fazem coisas grandiosas demais. A família, nesse momento, quando se apercebe disso, muitas vezes busca ajuda, porque a pessoa que está ali naquela situação, ela não vai buscar ajuda, ela está bem, ela está muito bem naquilo, ela está euforicamente bem, não existe problema para ela. Só que nesse momento, assim, de muita euforia, no momento de contrariedade, o bipolar, ele modula muito, né? Não tem aquela coisa constante do humor, uma coisa mais modulada, ele se perde naquilo e o que acontece? Entra numa irritação, numa brabeza, uma raiva excessiva. Muitas vezes acaba agredindo, ou se autoagredindo ou agredindo a outras pessoas, porque não tem essa modulação, né? Ele desencadeia ali algo muito rápido, né? Que dessa euforia sem controle, ele na agressividade, na irritabilidade, ele tem estouros e muitas vezes
quebra coisas, se machuca outras pessoas. Outra coisa também que acontece nos bipolares é o uso de toxinas, né? Sejam elas remédios, sejam bebidas, cigarros, maconha, cocaína, outros psicotrópicos que existem à disposição, lícita ou ilicitamente. Ele busca no seu momento de mania, porque isso vai deixá-lo cada vez mais eufórico. E isso vai fazer com que, maioria das vezes, não se saiba se primeiro veio a drogadição ou a bipolaridade. Mas, geralmente, é a bipolaridade depois a drogadição. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. Não é fácil o diagnóstico de um transtorno bipolar, porque são muitos detalhes e muitas coisas muito parecidas. E, ao mesmo tempo, cada pessoa tem uma forma diferente. O transtorno bipolar, ele tem fases. Então, tem tipos, não é igual para todos. Tem o tipo 1, o tipo 2 e o ciclotípico. Que isso nós vamos também, vai sair aí um vídeo explicando, é muita coisa para falar, então vamos ter vídeos diferentes. Então, nós temos esses tipos diferentes e vai ser explicado em outro vídeo. Então, é muita complexidade. Então, o profissional, ele precisa estar muito atento para verificar com muito cuidado se realmente essa pessoa tem um transtorno bipolar ou alguma outra questão. E que tipo de transtorno? Qual é o tipo? É muito importante isso, porque a medicação não vai ser a mesma para todos. Tem que se ter um cuidado muito grande, porque se usa uma medicação para depressão, tu pode, e não está adequada àquela pessoa, tu pode levá-la para um estágio de mania muito grande. Ou se você administra uma medicação para baixar a mania, para modular o humor, baixando bastante o padrão maníaco dela, você pode levá-la para uma depressão. Então, é muito complexo e muito cuidadoso. Isso tudo a gente vai ver com calma nos próximos vídeos. Mas é importante que a família, as pessoas próximas de alguém que tenha comportamentos assim, que esteja vivenciando isso, busque ajuda. Busque ajuda de um psiquiatra, busque ajuda de um psicólogo, porque é importante a medicação ser associada e ser de forma correta, na medida certa. E é necessário que a pessoa faça uma psicoterapia para se entender, compreender esses momentos da sua vida e aprender a lidar com isso. E a família também aprender a lidar com isso, porque isso é muito pesado, porque a família nunca sabe, as pessoas que estão perto nunca sabem o que pode vir a acontecer amanhã ou depois. Essa pessoa vai estar numa depressão muito grande ou numa mania muito grande. Né? Como ela vai estar é um ponto de interrogação, então vive-se uma tensão muito grande. Então é importante que as famílias e as pessoas que se sentem, se identificam com uma bipolaridade estejam em acompanhamento. Existem situações muito graves em relação à mania e à depressão do bipolar, porque o índice de suicídio entre os bipolares é muito grande. Então, é importante ter esse cuidado, é importante a gente buscar desde cedo médicos habilitados, profissionais habilitados para nos dar esse encaminhamento e esclarecimento. É um diagnóstico precoce de bipolaridade, se é lá na adolescência? É um diagnóstico de bipolaridade na fase adulta? O que se faz para poder ter uma vida mais adequada, uma vida mais saudável dentro desta questão?
Então, gente, muita coisa para se falar a respeito desse assunto, tem muita coisa para ser explicada, serão vários vídeos e todos eles, com certeza, terão mais e mais explicações para vocês e espero poder ajudar e sanar as dúvidas de todo mundo. Por enquanto, ficamos aqui com o assunto e até o próximo vídeo.